Agora a gente vai começar a falar sobre espaços vetoriais, tá? Na verdade, a gente vai generalizar o que a gente já viu. A gente trabalhou com espaço euclidiano, n-dimensional, que a gente chamou de Rn. Rn é um espaço vetorial, caso particular de espaço vetorial, porque admite duas operações que são bastante naturais para os números reais ou para os vetores de números reais. O primeiro é a soma de elementos em Rn, a soma de vetores, e a segunda é a multiplicação por escalar, como a gente definiu lá atrás. Essas operações respeitam uma série de propriedades. Tá? A gente vai descrever abaixo de maneira mais geral. Vamos considerar um espaço vetorial que eu vou chamar de V grande. Um espaço vetorial qualquer. Vamos considerar três elementos, U, V e W, desse espaço vetorial. E vamos considerar escalares R e S. Escalares para a gente são simplesmente números reais, tá? Então eu tenho esses três vetores, ou seja, três elementos do meu espaço vetorial. Eu tenho dois escalares. A gente precisa de uma série de propriedades para dizer que V, esse conjunto V, seja um espaço vetorial. Primeiro, ele tem que ser fechado para adição vetorial. O que significa isso? Pego o elemento U, pego o elemento V e faço a soma, o vetor resultante também tem que pertencer a V. Além disso, a soma tem que ser comutativa. U mais V tem que ser igual a V mais U. São propriedades absolutamente naturais para os conjuntos reais, ou conjuntos com os quais a gente está habituado a trabalhar, tá? Mas que a gente não consegue definir, a gente não consegue, a princípio, garantir que são válidas para espaços vetoriais mais abstratos. Então a gente tem que impor que só vai ser um espaço vetorial se de fato respeitar essas propriedades. 3. Propriedade associativa da soma. Tá? Se eu somar V mais W, pegar o resultado e somar U, vai dar a mesma coisa que se eu somar U e V, pegar o resultado e adicionar a W. Existe um elemento nulo. Isso vai ser importante para a gente reconhecer se um determinado conjunto é um espaço vetorial ou não. Precisa de um elemento nulo, que a gente vai chamar de zero. Tá? Pode ser origem de Rn, pode ser alguma coisa mais estranha do que essa. Simplesmente a anotação para elemento nulo. Como é que é isso? Elemento nulo da soma, da adição vetorial. Qualquer elemento V somado ao elemento nulo resulta em V. Além disso, eu consigo definir para todo V um determinado elemento que eu vou chamar de menos V dentro do espaço vetorial, tal que a soma V com menos V seja o elemento nulo. Tá? Então toma cuidado com a anotação aqui, menos V para a gente é naturalmente algo que sugere a subtração, tá? Mas nesse momento é apenas um símbolo. Tá? Esse aqui é apenas um símbolo de um novo vetor que eu vou adicionar ao meu vetor original e o resultado tem que ser o elemento nulo. Para todo escalar R, R vezes um vetor V continua dentro desse espaço vetorial, ou seja, o espaço vetorial tem que ser fechado para multiplicação por escalar. V está dentro do espaço, então R vezes V também está dentro do espaço. Eu tenho a propriedade distributiva para multiplicação vetorial, R que multiplica a soma de dois vetores, é igual à soma de R multiplicado por cada um dos vetores. Tem a propriedade distributiva para soma de escalares. Tá? Soma R mais S de escalares, que multiplicação matricial agora do vetor U, é igual a R vezes U mais S vezes U. Eu tenho a propriedade associativa aqui na multiplicação por escalares. R que multiplica S vezes U é igual ao produto R vezes S que multiplica U. E eu tenho o elemento neutro nos escalares, tá? Para multiplicação por escalar, que eu vou chamar de 1. Tá? Se o corpo de escalares forem os reais, isso é de fato o número 1 que a gente conhece. Tá? Mas de forma geral, é simplesmente um elemento que, quando multiplicado por um vetor qualquer, não muda esse vetor, o resultado é exatamente U. A gente já viu um espaço vetorial importante, os espaços euclidianos, dimensão n. Tá? Existem outros exemplos. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, em todas as sequências infinitas de números reais.
com as operações de soma e multiplicação por escalar que a gente já definiu para uma sequência com um número finito de números reais. Tá? Eu posso somar elemento a elemento, posso multiplicar todos os elementos por um determinado escalar. O conjunto de todas as sequências com essas operações forma um espaço vetorial. Eu posso pensar no conjunto de todas as matrizes com determinado número de linhas e colunas, m linhas e n colunas, com as operações que a gente já definiu de soma de matrizes e multiplicação por escalar. Novamente, esse conjunto forma um espaço vetorial com essas operações. Agora que a gente definiu um espaço vetorial, a gente pode definir um subconjunto dele, particularmente importante para o nosso trabalho, tá? Vai ser bastante útil, especialmente lá em econometria. É um subconjunto que mantém essa estrutura básica. Um subespaço vetorial é um subconjunto V0 do meu espaço vetorial original V, que também possui essas propriedades. Eu posso naturalmente definir as mesmas operações de soma vetorial e de multiplicação por escalar. Se essas operações valem para todos os elementos do espaço vetorial V, elas também valem para todos os elementos do subconjunto que está aí dentro. E, além disso, eu mantenho todas essas propriedades. Tá? Na prática, vamos considerar um conjunto V0 dentro do meu espaço vetorial. Tá? Se V0, meu candidato a subespaço, esse conjunto for fechado para adição e para multiplicação por escalar, e, além disso, se ele contiver a origem, então ele é um subespaço vetorial de V. Tentar destacar o fato de que ele precisa necessariamente conter a origem. Tá? O que isso significa? Tá? Vamos traduzir ser fechado para soma e para multiplicação por escalar com o conceito de combinação linear que a gente já viu lá atrás. Vamos pensar em um subconjunto V0 de um espaço vetorial V, tal que todas as combinações lineares pertençam a esse subespaço. Tá? Sempre que eu pegar elementos, claro, dentro do subespaço. Se isso valer, então V0 de fato é um subespaço vetorial do espaço V. Tá? O que eu tenho aqui? V e U dentro do subespaço. Peguei uma combinação linear a partir de determinadas ponderações escalares RS. Construí uma combinação linear, R vezes V mais S vezes U. E eu estou afirmando que isso é necessariamente um elemento dentro de V0. Se isso for verdade, então V0 é um subespaço vetorial. Okay? V e U são elementos do subespaço, RS são escalares. Qualquer combinação linear de elementos do subespaço está dentro do subespaço. É isso que a gente está dizendo aqui. Vamos olhar para alguns exemplos, tá? Tem um subespaço, tem um espaço vetorial V. Vou pegar um elemento genérico W dentro dele. O conjunto de todos os múltiplos desse elemento W é um subespaço vetorial. O que é isso? É simplesmente a reta que passa pela origem e contém W. Tá? São todos os elementos, todos os múltiplos. O que são os múltiplos de um determinado vetor W? São todos os elementos que podem ser escritos na forma alfa vezes W, para algum alfa número real. Tá? Se você pensar em R2, eu tenho um vetor W aqui, e eu posso pegar todos os múltiplos. Esse. Eu vou fazer toda essa reta daqui, que passa pela origem e passa por W. Isso constitui um subespaço vetorial. Tá? Você pode somar quaisquer dois elementos. Tá? Pega dois elementos. Eu vou pegar o elemento alfa vezes W e vou pegar um outro elemento alfa' vezes W. Tá? São dois elementos que estão nesse subconjunto por definição. Ambos podem ser escritos na forma escalar vezes W. Se eu somar, eu vou ter alfa mais alfa' que multiplica W, que continua tendo a mesma forma. Está dentro do conjunto, porque pode ser escrito na mesma forma que o elemento genérico do conjunto, um escalar, alfa mais alfa', vezes o elemento do conjunto. Tá? Faço o mesmo exercício para multiplicação por escalar. Tá? Bem, vamos ver um caso particular. Vamos pegar o vetor 1, 1 e 1 e R3. Vamos construir
o conjunto de todos os múltiplos desse vetor, tá? Espaço gerado por esse vetor, caso particular conjunto de múltiplos porque é apenas um vetor, são todos elementos que podem ser escritos na forma R vezes esse vetor 1, 1, tá? Para algum R real. Fazer a multiplicação por escalar vai ficar R, R, R. Tá? Qualquer elemento nesse conjunto aqui, tá? É múltiplo desse vetor. Então, isso daqui constitui um subespaço vetorial de R3. Por exemplo, eu posso somar dois elementos, 2, 2 e 2, com 3, 3 e 3. O resultado vai ser 5, 5, 5. Esses dois elementos estão dentro do conjunto, porque todas as coordenadas são iguais. Somei e encontrei um outro elemento dentro do conjunto, porque todas as coordenadas são iguais. Ok? Novamente, faço o exercício para multiplicação por escalar. Se eu multiplicar isso daqui por qualquer... Se eu multiplicar um elemento genérico por qualquer escalar, o resultado vai continuar tendo todas as coordenadas iguais. Tá? Vamos agora generalizar esse item 1. Tá? Ao invés de pegar apenas os múltiplos, que é uma combinação linear particularmente simples, vamos pegar vários vetores em Rn, tá? E vamos construir o conjunto, vamos relembrar o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Tá? Ou seja, todos os elementos que podem ser escritos nessa forma daqui, verdade. Isso aqui deveria ser mais, não vírgula. Tá? Todos os elementos que podem ser escritos como combinações lineares de W1 até WK. Esse é o conjunto de combinações lineares desses vetores. E é um subespaço vetorial, porque, por definição, ele inclui todas as combinações lineares. Ele é o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Então, por definição, ele inclui todas as combinações lineares, mas essa é exatamente a condição, como a gente viu aqui em cima, para que esse conjunto seja um subespaço vetorial. Ok? Bem, vamos pensar no seguinte subconjunto de R3. Tá? É o subconjunto de todos os elementos em que a terceira coordenada é igual a 0. E as duas primeiras coordenadas são números quaisquer. Tá? Isso daqui é um subespaço vetorial. Se eu somar dois elementos com essa estrutura, a terceira coordenada sempre vai ser igual a 0. Então, a soma continua dentro desse conjunto. Se eu multiplicar um elemento dessa forma por um escalar, a terceira coordenada vai continuar sendo 0, porque o 0 vai multiplicar o escalar. Então, toda combinação linear mantém essa estrutura. Nota aqui que para dizer que um determinado elemento, uma soma, multiplicação por escalar, está dentro do conjunto, pertence ao conjunto, eu digo que ela respeita a regra de formação desse conjunto. É a mesma coisa. Dizer que um determinado vetor pertence a V0, a soma de dois vetores nessa forma, significa dizer que esse vetor tem essa mesma estrutura. Que estrutura é essa? Terceira coordenada igual a 0. Vamos ver quando isso não funciona. Tá? Vamos pegar esse candidato aqui a subespaço, muito parecido com o anterior. As duas primeiras coordenadas são livres, números reais quaisquer, mas a terceira coordenada agora não é igual a 0, é igual a 1. Bem, a gente pode ver que isso não é subespaço porque ele não passa pela origem, que é uma das condições para ser subespaço. A terceira coordenada é sempre diferente de 0. Tá? Você pode ver isso de outras maneiras. Se você pegar dois elementos nessa forma daqui e somar, a terceira coordenada vai ser igual a 1 mais 1 igual a 2, diferente de 1. Ou seja, eu somei dois elementos. Vamos fazer isso aqui do lado. Eu posso pegar dois elementos dentro desse conjunto, 1, 2 e 1, somar com outro elemento desse conjunto. Tá? Nota que eu tenho dois elementos do conjunto, porque a terceira coordenada é igual a 1 em ambos. E o resultado vai ser 4, 2, 2. Agora, a última coordenada é 2, diferente de 1, não está dentro do conjunto. Então, esse conjunto aqui, no exemplo 5, não é fechado para soma por escalar. Não é fechado, para soma vetorial. E também não é fechado para multiplicação por escalar, porque se você multiplicar isso daqui por 5, por exemplo, a última coordenada vai ser igual a 5, diferente de 1. Portanto, o produto por escalar não está dentro desse conjunto. Ok? Bem, você tem os chamados subespaços triviais. Tá?
o espaço que contém apenas a origem, o conjunto que contém apenas a origem, conjunto unitário, é um subespaço vetorial, tá? Contém origem, a soma da origem com a origem continua dentro, multiplica por um escalar, continua sendo origem, está dentro. Em outro subespaço vetorial, é um espaço inteiro. Por definição, ele tem a estrutura de espaço vetorial, porque eu estou dizendo que vem um espaço vetorial. Tá? Esses são chamados de subespaços vetoriais de um determinado espaço V. Tá? A gente já viu o conceito de base lá atrás. Vamos dizer que a gente tem m vetores, o 1 até o m, que formam uma base de um determinado subespaço vetorial. Então, como a gente já viu, qualquer subconjunto com mais de m vetores vai ser LD, linearmente dependente. Qualquer base do subespaço vetorial V0 precisa ter exatamente o mesmo número m de vetores. A gente diz que esse número é a dimensão do subespaço V. Isso é a mesma coisa que a gente já tinha visto lá atrás para espaços euclidianos. Agora a gente está colocando isso numa estrutura mais abstrata de espaços e subespaços vetoriais. Tá? Bem, a gente vai parar aqui esse vídeo. No próximo a gente vai ver alguns espaços e subespaços vetoriais relevantes associados a uma matriz.